Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Dando continuidade à nossa série sobre as parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 23 até o final. Mateus 18, de 23 ao 35. Diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, lhe pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito esteja sobre nós, falando, ensinando e aplicando ao nosso coração a tua palavra. Não permita que eu atrapalhe, não permita que as minhas incapacidades, Senhor, sejam um obstáculo para que a tua igreja seja alimentada nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Jesus está começando essa parábola, está contando essa parábola, que tem alguns absurdos aqui que nós vamos ver, porque ele está trazendo um ensinamento aos seus discípulos a respeito de perdão. Se nós voltarmos um pouco, e entendermos por que Jesus está contando essa história, porque você percebeu que o nosso texto começa com um por isso. Então, Jesus está aqui trazendo uma explicação de algo que aconteceu antes. Vamos voltar então até o verso 15. Jesus, conversando com seus discípulos, ele começa a falar a respeito de perdão. Então, no verso 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então aqui Jesus está trazendo uma maneira, um ensinamento de como nós devemos agir com aqueles que pecam contra nós. Ele diz: olha, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma repreensão particular. Chama o seu irmão, conversa com ele. Diga o que ele fez, diga o que te ofendeu, compartilhe com ele aquilo que você sentiu quando ele pecou, quando ele te ofendeu. E isso com o intuito sempre de quê? De ganhar o seu irmão. Quando nós vamos interpelar um irmão a respeito de algo que ele fez contra nós, nós não estamos indo para ter razão, nós não estamos indo para nos colocarmos acima dele, nós estamos indo para ganhá-lo.
Nós estamos indo para manter a nossa comunhão, para preservar a nossa comunhão. Mas Jesus diz que se ele não te ouvir, você foi sozinho em particular, se ele não te ouvir, você então chama 2 ou 3 amigos, 2 ou 3 pessoas e vai de novo. Olha, a situação é essa, aconteceu assim, assim, assim. E ainda assim, você está tentando ganhar o seu irmão. Se ele se recusar a ouvir também essas pessoas, aí você traz isso para a congregação, você traz isso para a igreja. E se ele ainda assim se recusar a ouvir, aqui Jesus diz, considere-o como gentio ou publicano. É nessa passagem que há a justificativa para a exclusão de um membro do corpo. Porque até mesmo essa exclusão visa a saúde espiritual da igreja e visa também para que o irmão possa se arrepender. Porque a questão é que se você mantém alguém impenitente entre nós, essa pessoa vai entender que está tudo bem, que ela pode continuar vivendo assim, que ela pode continuar fazendo assim. Então, até mesmo quando é colocado diante da congregação e essa pessoa é excluída, considerada como alguém não convertido, é isso que ele quer dizer quando diz para considerá-lo como gentio ou publicano, é considerá-lo como alguém não convertido. Mesmo quando isso é feito com a intenção de ganhar o irmão, para que ele perceba a gravidade do que ele está fazendo, para que ele perceba que não pode continuar com essa conduta, mas a intenção é que ele retorne. E Jesus, então, nos versos 18 a 20, ele vai fundamentar de onde vem essa autoridade para que a igreja faça isso. Verso 18, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está falando da autoridade que foi dada à igreja para fazer isso que ele disse que era para ser feito. Para considerar alguém impenitente, alguém que se recusa a ouvir o irmão, ou o conselho dos irmãos, ou a própria igreja, e colocar ele numa situação de gentio publicano. A autoridade Jesus está dando para a igreja. Então, Pedro vem para dar uma de Pedro, né? A partir do verso 21, Pedro vem para causar e dar uma de Pedro, que a gente conhece Pedro, né? Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro está dando uma de Pedro por quê? Porque no conceito judaico, perdoar alguém até 3 vezes era o suprassumo da gentileza. Perdoar alguém até 3 vezes era um cara, você é bom, hein? Você perdoou 3 vezes, você é um coração maravilhoso. E Pedro, dando uma de Pedro, pô, é 7. Assim, eu sou bom mesmo, sou mais do que bom. São 7 vezes. Aí Jesus, sendo Jesus, com Pedro, 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Pedro deve ter ficado, eu queria ver a cara de Pedro nessa hora, né? Ele devia estar se achando muito bom quando falou 7, aí Jesus, não. 70 vezes 7. Aqui não estamos falando de matemática, claro. Jesus não está dizendo, não quis dizer para Pedro, olha, conta 490 aí, depois dos 490 aí você pode parar de perdoar. Não é isso. É claro que Jesus está querendo dizer para ele, olha, é um número incontável de vezes. Você precisa perdoar toda vez que o seu irmão se arrepender e pedir perdão. Você precisa perdoar. Você não tem que estar contando isso, você não tem que contabilizar isso. Você precisa perdoar. Então, depois que ele dá essa resposta para Pedro, para fundamentar, para deixar isso bem fechadinho, bem redondinho na cabeça dos discípulos, aí ele vai e conta a parábola que nós lemos no início. Jesus traz alguns absurdos, e ele começa no 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Nós temos dificuldade para poder mensurar o que está sendo colocado aqui. Mas, para você ter uma ideia,
E, de novo, não estamos falando de números, tá? Mas só para você ter uma ideia do absurdo que Jesus traz nessa parábola. Um talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Um talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Ele estava devendo 10.000 talentos. Se fôssemos colocar, eu fiz a conta lá em casa. Eu acho que eu não botei pelo salário mínimo, dava uns 3 bilhões e 300 milhões de reais. Se você fosse considerar o salário mínimo de hoje. Mas é claro que eles não estavam pensando em dinheiro. Vamos colocar isso em tempo? Se equivalia a 20 anos de trabalho, um talento, 10.000 talentos equivalia a 200.000 anos de trabalho. A dívida, o que Jesus está querendo trazer com esse absurdo, ele está querendo dizer que a dívida desse homem era algo completamente impagável. Era algo surreal, impossível. Era preciso que uma pessoa trabalhasse 200.000 anos para pagar a dívida. Então, o número que Jesus traz aqui, porque 10.000 era o maior numeral da cultura daquela época. Ninguém falava um número maior do que esse. Não existia um número maior do que esse. O que ele está dizendo aqui é uma coisa absurda. Então, o que ele quer dizer com isso é que a dívida desse homem era algo completamente impagável. Mas, ainda assim, e no 25 ele diz, não tendo, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Ele implora, no verso 26, então, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E aí, então, vem um outro absurdo que Jesus coloca nessa parábola. Seria perfeitamente possível essa cobrança, seria perfeitamente possível essa prestação de contas, mas aqui o absurdo maior era o valor que foi perdoado, mas agora o outro absurdo vem no verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários também era uma quantia razoável de dinheiro. Equivalia a 100 dias de trabalho. Não era qualquer coisa, mas era algo infinitamente menor do que aquilo que havia sido perdoado dele. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Isso aqui que Jesus colocou na parábola é também um absurdo. Porque ninguém, em sã consciência, iria fazer algo como isso. Ele acabou de ter uma dívida impagável perdoada, no mesmo passo que ele sai desse perdão, ele encontra um conservo com uma dívida muito menor, e ele faz exatamente o contrário. Então, Jesus coloca esse absurdo aqui. Perdão, irmãos. Ele coloca esse absurdo aqui porque ele quer trazer um sentimento de indignação. Qualquer um ficaria indignado ao ouvir uma história como essa. Como assim? Ele teve o seu perdão de algo impagável. Que absurdo! A sensação de todos os ouvintes, seja o seu ouvinte natural daquela época, seja nós hoje ouvindo essa parábola, quando a gente vê a reação do servo diante do conservo, qualquer um de nós ficaria indignado, e era isso que Jesus queria. Deixar a sua audiência indignada com a ação do conservo. Porque ele tinha algumas lições para nos dar a partir dessa parábola. E são 3 lições que nós temos baseadas nesses 3 personagens. A primeira lição que nós temos é com o rei. A graça imensa e absurda desse rei. Primeiro indicativo de graça, porque a gente pode ser tentado a pensar que o indicativo da graça desse rei foi apenas o perdão, mas não.
O primeiro indicativo de que esse rei era alguém gracioso foi ele ter permitido, tolerado que essa dívida chegasse até esse valor. Algo inimaginável. Qualquer senhor que tem um contador, uma contabilidade, ele ficaria olhando, rapaz, esse cara aqui tá... Melhor a gente dar uma chegada nele lá, esse negócio vai ficar impagável. Imagina um agiota dos 20% aí fora, né, vendo a dívida, eu falei, vou lá nesse garoto, porque tem uns 6 meses que ele não vem aqui, não paga nem o juro, não paga nada, vou lá, porque senão daqui a pouco ele vai perder tudo. Mas esse rei, de maneira impressionante, não foi cobrar essa dívida antes. Isso já é um indicativo de que ele era alguém gracioso. Mais ainda, o outro indicativo de graça é que quando ele vai cobrar esse conservo, e esse conservo não tem o dinheiro, obviamente ele não tem o dinheiro, ele dá uma solução que é o quê? Então vamos vender você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem. E você olha assim, poxa, Guilherme, você está dizendo que ele está sendo gracioso. Meus irmãos, para essa época, para essa cultura, isso era perfeitamente normal. Pessoas se vendiam por conta de dívidas, para preservar a sua vida, para preservar e ter uma oportunidade de, no futuro, poder se recuperar, ter uma chance. Então, a proposta que esse rei faz é algo também gracioso, porque a venda dele, da sua família e dos seus bens não seria o suficiente para pagar quase nada dessa dívida. Ele continuaria com um prejuízo, a vida desse homem estaria preservada, porque não pense na servidão que você encontra nas Escrituras com algo equivalente à escravização dos negros que nós vivemos aqui no Brasil. Não compare uma coisa com a outra, são institutos completamente diferentes. Esses servos tinham dignidade, eles eram tratados como seres humanos. Eles não foram despersonalizados, como aconteceu com o processo de escravização dos negros africanos. A servidão que nós conhecemos aqui nas Escrituras é um instituto completamente diferente. Então, é uma demonstração de graça desse rei no momento em que ele aceita receber muito menos do que ele poderia receber para manter a vida daquelas pessoas. Ele poderia ter pedido a prisão. Ele poderia ter pedido, inclusive, a morte. Mas ele não pede. Então, nós temos a maior demonstração de graça quando esse servo implora, pedindo para ele ter paciência, falando uma mentira, que é claro que era mentira, porque tenha paciência, se era 200 mil anos de trabalho, ele vai pagar como? Não tem como, gente. Então, ele vai e perdoa completamente essa dívida. É óbvio que aqui esse rei aponta para Deus. A graça que esse rei manifesta aponta para a graça de Deus em perdoar os nossos pecados. Aponta para o tamanho da dívida que nós tínhamos diante de Deus. Para ilustrar a possibilidade, para tentar calcular a nossa dívida, que é algo espiritual, mas só para você ter uma ideia. O que Deus requer para que nós possamos ser realmente dignos de estar diante dele? A ausência de pecado. Para que nós pudéssemos dizer que não temos nenhuma dívida com Deus, nós deveríamos viver uma vida o quê? Perfeita. Agora pense em pagamentos diários. É um exercício só para a gente poder entender a nossa dívida, tá? Pense em pagamentos diários. Todo dia eu devo perfeição a Deus. Todo dia. Então eu acordei hoje de manhã, não fui perfeito, já estou devendo. Contraí uma dívida. Se caso amanhã eu fosse perfeito, eu não teria pago a minha dívida de hoje. Porque a minha perfeição de amanhã era o que eu devia amanhã. Então, todas as vezes que nós formos imperfeitos, nós colocamos um escrito de dívida lá diante de Deus. E mesmo que eu vivesse algum dia da minha vida, ou 100 dias da minha vida, ou 200 dias da minha vida em perfeição, eu continuaria devendo,
Porque aqueles dias que eu vivia em perfeição era exatamente o que eu devia. Então, eu não estou pagando nada, não tem como eu ser mais do que perfeito. Só a língua portuguesa tem isso. Mais do que perfeito, que é o pretérito mais do que perfeito, né? Mas eu não tenho como viver no dia seguinte mais do que perfeito para compensar o pecado do dia anterior. Então, se você olhar agora para a sua vida e eu olhar agora para a minha vida, que eu peco desde quando eu me entendo por gente. Na verdade, eu peco muito antes de eu me entender por gente, porque a nossa natureza pecaminosa se manifesta até mesmo quando nós não estamos tão conscientes assim. Uma criança que não quer compartilhar um brinquedo, uma criança que quer tomar um cordão, já é uma manifestação da nossa natureza pecaminosa. Nós manifestamos isso na tenra idade. Ninguém nos ensina a mentir. Toda criança mente, no momento que se sente ameaçada, não fui eu. Ninguém ensina isso. Está em nós. O que a gente precisa ensinar é não mentir. Mentir todo mundo aprende sozinho. Ser egoísta, todo mundo é sozinho. O que a gente precisa aprender, a gente vai para a escola para aprender a dividir, a compartilhar. Então, tenha essa ideia. Desde o dia em que nós nascemos, nós estamos acumulando dívidas. Todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados. Eu tenho 50 anos, gente, eu não faço ideia do tamanho disso. Eu só sei que é impagável. Porque se daqui para frente eu fosse perfeito, eu continuaria devendo todos os 50 anos que eu vivi até agora. Essa é a nossa dívida. Somente uma graça totalmente incomum, somente uma graça totalmente imensa, somente uma graça totalmente absurda seria capaz de perdoar as nossas dívidas. Essa é a graça que está expressa na vida do rei e que Jesus está colocando aqui nessa parábola. Mas nós temos um outro personagem, que é o servo. Esse servo, então, ele também traz uma lição que é justamente o absurdo de fazer pouco caso dessa graça. É algo que todo mundo que lê essa história, seja crente ou não crente, qualquer um, até mesmo os judeus, os discípulos que estavam ouvindo Jesus, ouvem isso e falam, isso é maluco. É algo quase inimaginável quanto a graça que foi dada a ele. Mas ele, então, tem atitudes completamente divergentes, e Jesus faz questão de usar aqui um paralelismo para nos mostrar o quanto eles são diferentes. Se você olhar os versos 26 e 29, eles são iguais. Verso 26. Então o servo, caindo aos pés dele, ou seja, dos pés do Senhor, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o 29. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Jesus está mostrando que os dois tiveram a mesma atitude. Se curvaram diante, se colocaram aos pés e declararam, tenha paciência. Os dois tiveram a mesma atitude. Mas a resposta do servo é diametralmente oposta à resposta do rei. A resposta do rei, 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. No 30, ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Percebam aqui o quanto ele foi menos ainda do que o rei seria com ele, porque ele não propôs vender o conservo. Ele não propôs que a família do conservo fosse vendida, que a sua família fosse vendida. Esse servo foi mais cruel do que o rei. Ele pediu a prisão, sendo que o rei não tinha pedido a prisão dele. Isso é um absurdo, que indignou quem? Os companheiros, né? Verso, então, 31. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram fazer o quê? Foram lá falar com o Senhor, com o rei. E foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse a dívida.
Então, a terceira lição que nós temos é justamente o terrível destino de quem não perdoa. O Senhor, o rei, que tinha sido extremamente gracioso, absurdamente gracioso, esse mesmo rei, diante da falta de perdão, diante do absurdo cometido pelo seu servo, ele vai e mostra a sua outra face. É a face de alguém que julga com justiça e que pune com uma ira completamente justa. Ele não fez com o seu servo nada além do que ser justo. O que ele tinha sido antes foi o quê? Gracioso. Mas agora que ele está diante do servo que não perdoou como ele fez, ele então é simplesmente justo e derrama sobre esse homem uma punição, uma ira que é totalmente justa. Também aponta para o nosso Deus. Não há nenhuma contradição no mesmo Senhor ter a capacidade de ser absurdamente gracioso e também ser absolutamente justo. Isso está demonstrado na cruz, meus irmãos. A cruz nos mostra as duas faces de Deus. Embora nós sejamos tentados e somos inclinados a enxergar na cruz apenas a graça, lembre-se que há um homem morrendo lá. Lembre-se que há um homem sendo punido lá. Lembre-se que Jesus levantou a sua face e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se que sobre Cristo foi derramada a ira de Deus. Então a cruz apresenta a face justa de Deus, porque Ele não deixa o pecado impune. Ele não passa pano, Ele não passa a mão na cabeça do pecado de ninguém. Ele pune o pecado. E Ele faz isso na cruz, deixa isso claro na cruz. Se Ele foi capaz de derramar a sua ira santa e justa sobre o seu amado Filho, que nunca pecou, imagine o que Ele fará com aquele que se apresentar diante dEle com a sua própria justiça. Deus é absurdamente gracioso, mas também é totalmente justo. A parábola termina satisfazendo o nosso senso de justiça. A gente pensa, bem feito para esse cara, não é? A gente ouve, tá vendo? Não perdoou, manezão, vai, toma, agora vai ficar preso. E a gente fica feliz com isso. Quando a gente ouve uma história de alguém que faz uma barbaridade dessa, a gente pensa, haha, justiça foi feita. Uhul, legal, estou feliz. Mas aí vem o verso 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Calma aí, Jesus. Calma aí, Jesus, espera aí. Você está querendo dizer que eu sou esse cara aí? Você está querendo dizer, tá bom, eu entendi. O rei é Deus, entendi. Eu sou esse cara? E os meus irmãos são os conservos que vão me dever, vão me ofender? Eu sou o cara que teve 10.000 talentos perdoados. Você é o cara que teve 10.000 talentos perdoados. E como nós estamos tratando os conservos que nos devem 100 denários? Pessoas que nos devem, que nos ofenderam de alguma forma. Pessoas a quem nós teríamos o direito de exigir algo. Como nós estamos tratando? Então é óbvio que o rei aponta para Deus, mas também é óbvio que o servo aponta para nós. E também é óbvio que o conservo aponta
para os nossos irmãos que podem nos ofender, que podem pecar contra nós. Jesus está declarando para Pedro, que estava tão feliz em dizer que ia perdoar 7 vezes, porque Jesus está dizendo para ele: olha, a sua dívida era algo absurdo. Perdoar o seu irmão é algo ridículo comparado ao perdão que o meu Pai deu para você. Exigir que nós perdoemos os nossos irmãos é algo ínfimo comparado ao perdão que cada um de nós teve. E a nossa atitude de não perdoarmos os nossos irmãos é algo tão ridículo, tão ofensivo, quanto a atitude do servo, que não perdoou a dívida do seu conservo. Então, aquela indignação que você estava, cuidado. Pode ser que a gente esteja nessa situação. Então, também aprendemos que Deus será igualmente severo. Se nós não estivermos, de fato, perdoando os nossos irmãos, Deus vai nos mostrar a sua face justa. E essa afirmação que Jesus faz aqui no final, nos traz, então, 3 questões teológicas que nós precisamos analisar. A primeira: de que castigo é esse que ele está falando? Aquele servo foi entregue aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Era possível pagar essa dívida? Então ele está entregue aos carrascos até quando? Por toda a eternidade. O castigo que Jesus está falando aqui, para aqueles que não perdoam seu irmão, é o inferno. É a morte eterna. Essa é a primeira pergunta mais fácil de responder das 3 questões, né? A primeira pergunta é a mais fácil de responder. Jesus está falando que Deus vai lançar no inferno aqueles que não perdoam seus irmãos no íntimo. Só que isso traz, então, uma outra questão mais complicada. Guilherme, você não prega, pastor Gilson não prega, essa igreja não ensina, todos os homens que sobem nesse púlpito não ensinam que a salvação é pela graça mediante a fé? Que eu não faço nada para ser salvo? Eu sou salvo porque Deus é gracioso comigo? Então, como assim? Eu dependo de perdoar para ser salvo? Calma aí. Jesus já tinha falado disso em outros momentos. Vamos voltar um pouquinho aí, Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, ele falando da oração. Mateus capítulo 6. Versos 14 e 15. Logo depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ou a oração dos filhos, como eu chamei na série sobre o Sermão do Monte. Verso 14 e 15. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, isso não é novidade. Isso que Jesus está declarando nessa parábola, ele já tinha declarado aqui. Avance também, Mateus 7, versos 21 e 23. 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Entendam? Jesus está nos dizendo que aquele que não perdoa é passivo do inferno. Jesus também está nos dizendo que aquele que há entre nós pessoas que não são seus discípulos de fato. E está dizendo que é possível, inclusive, que essas pessoas creiam que são.
E, na verdade, não são. Porque existe uma surpresa aqui, Senhor, mas dá uma impressão de surpresa aqui. Elas olham para Jesus e falam, mas Senhor, em seu nome eu não fiz isso, em seu nome eu não fiz aquilo, como assim? E Jesus diz, eu nunca conheci você. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus está nos dizendo, é que o perdão é um sinal, é uma evidência de que nós fomos salvos. Quer saber se você foi salvo? Você quer identificar se você é um cristão genuíno? Avalie a sua disposição em perdoar. Essa é uma pergunta diagnóstica. Jesus está dizendo, ele não está dizendo que um cristão, um discípulo, vai perder a sua salvação se não perdoar alguém. O que ele está dizendo é, aquele que não perdoa, nunca foi meu discípulo. Porque ele não disse para essas pessoas, né? As pessoas chegaram para ele, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome fizemos muitos milagres. Jesus, quando diz, ele não fala assim, então lhes direi claramente, eu conheci vocês, mas depois deixei de conhecer. Ele disse isso? Ele não disse, olha, vocês estavam comigo, mas depois me abandonaram. Não. Eu nunca conheci vocês. Então, quando Jesus traz uma fala, ele diz lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz agora na parábola do credor incompassível, quando ele diz que aquele que não perdoa o seu irmão está passível do inferno, ele está dizendo que aquele que não perdoa o seu irmão é porque não foi de fato perdoado, é porque não esteve de fato com ele, é porque não se converteu de verdade. Se eu não estou disposto a perdoar, se não existe no meu coração nenhuma disposição para perdoar, essa é a prova de que eu nunca me converti de verdade. Não importa o quanto eu pareça à vontade entre os crentes. Essa gola não me salva, esse paletó não me salva, essa mensagem, essa pregação não me salva, nada disso. Eu posso fazer tudo isso e estar com o meu coração cheio de amargura e cheio de rancor e me recusar a perdoar pessoas. E carregar mágoas e ressentimentos e buscar fazer o mal, não perdoar meu pai, não perdoar minha mãe, não perdoar meus filhos, não perdoar meus irmãos. Eu posso estar aqui hoje assim. E Jesus vai dizer para mim, Guilherme, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, eu pregava todo domingo lá no Jardim Alvorada. Senhor, eu usava terno, eu tinha até uma gola clerical. Jesus, eu nunca te conheci. Então, é muito importante a gente avaliar. Terceiro ponto teológico, você já tinha até esquecido que tinha um terceiro depois desse, né? Mas tem um terceiro. E quanto ao perdão das pessoas que não se arrependem? Porque tudo que nós falamos aqui foi de repente de pessoas que se arrependeram. E como a gente lida com aqueles que não se arrependeram? Pessoas que me ofenderam, pessoas que pecaram contra mim e não se arrependeram. E aí a gente, então, vem para o contexto. Volta para o contexto lá, Mateus 18. Nós vimos no verso 15 que se alguém não se arrepende, nós vamos falar com ele pessoalmente, ele não se arrepende, o que a gente faz? Chama 2 ou 3. Se ele não se arrepende, o que a gente faz? Leva para a igreja. Se ele não se arrepende, o que a gente faz? A igreja exclui. É isso que se faz com quem não se arrepende.
Até mesmo aí você pode dizer, mas Guilherme, Jesus não falou para Pedro que era para perdoar 70 vezes 7? Vamos lá no texto correlato, na sua Bíblia, provavelmente tem aí, né, Lucas 17 como referência. Vamos lá em Lucas 17, onde Jesus está falando também sobre a quantidade de perdão. Lucas 17, versos 3 e 4. A não ser que você pense que Jesus está se contradizendo, ele tem uma informação aqui. Lucas 17, versos 3 e 4. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, até mesmo essa informação, essa quantidade de perdão que ele informa para Pedro, ele está falando de pessoas que se arrependem. Se seu irmão se arrepender e vier pedir perdão, perdoe. E o que é arrependimento? Tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega que são traduzidas como arrependimento, são palavras que indicam uma mudança de rumo de 180 graus. Uma pessoa que se arrepende, ela tem que mudar de direção. Eu não posso dizer, olha, estou arrependido, e amanhã fazer a mesma coisa. Porque isso não é arrependimento. Então, uma pessoa pode pecar contra nós em várias áreas diferentes. Mas uma pessoa que insiste em pecar várias vezes da mesma forma contra mim, ela não está arrependida. Imagine um cônjuge infiel. Traiu essa semana. Não, vou te perdoar. Não, estou arrependido, não, vou fazer mais. Mês que vem, de novo. Mês que vem, de novo. Mês que vem, de novo. Pense num caloteiro. Me empresta 100? Toma. Vai pagar? Não. Depois me empresta mais 50. Perdoei, né? Perdoar e esquecer. Então, me empresta mais 50? Presta. Não pago. Me empresta 1.000? Pô, perdoei, né? Jogando mais de esquecimento. Toma 1.000. E toma e não paga. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque é errado. E até mesmo é prejudicial. Nós invocarmos, nós aplicarmos os chamados bíblicos ao perdão para aplicar em situações de abuso contínuo. Existem relacionamentos abusivos, sejam conjugais, sejam de amizade, sejam de paternidade. Existem relacionamentos que são abusivos. E eles não se aplicam a esses quadros que nós estamos apresentando aqui. É preciso que haja uma intervenção, pelo menos. Ou que a igreja vá se envolver, que o pastor vá se envolver, ou até mesmo a polícia, a justiça, mas é preciso que haja uma intervenção, porque ficar perdoando essa pessoa, você não está sendo santo, você está sendo abusado. Porque essa pessoa não está arrependida. Então é preciso tomar providências mais sérias. E às vezes se afastar dessa pessoa. Mas isso é só um parêntese, tá? Porque ainda assim, a grande maioria das ofensas do dia a dia se enquadram naquelas que somos convocados a perdoar. E nós precisamos avaliar nos nossos relacionamentos, no dia a dia, porque existem coisas que fazem contra mim, coisas que eu posso fazer contra você, mas que não vale a pena eu trazer para a igreja. E eu assim, o Guilherme é assim mesmo, é chatão assim, ele fala um negócio meio esquisito de vez em quando, mas na média dá para conviver com ele. E a gente pode passar por cima de algumas coisas, mesmo que eu não tenha me arrependido, mesmo que eu não tenha dado um sinal, mas existem, a grande maioria das ofensas que nós fazemos uns com os outros, tem a ver com as nossas imperfeições, com as nossas características, manias, vícios e pecados. Então nós podemos passar, mesmo sem confrontar o irmão,
Já pensou que se você fosse me repreender toda vez que eu faço uma piada sem graça? Você ia ficar me repreendendo a semana toda, porque eu só faço piada sem graça. Então talvez não valha a pena. Ora por mim, fala, Senhor, fala para o Guilherme parar de contar piada, por favor. Porque tem coisas que dá para a gente passar por cima sem o perdão. E mesmo que você chegue ao limite, nessas questões que eu falei de abuso, mesmo que você chegue ao limite onde você precise afastar uma pessoa da sua vida, onde você precise se apartar da pessoa, porque senão ela pode até matar você, ou te causar danos profundos, mesmo quando isso for necessário, você precisa guardar o seu coração de ter ressentimento, de querer vingança, de buscar uma retaliação contra essa pessoa. E libere o seu coração. Só que não mantenha ela no seu convívio, porque ela não se arrepende. Ela está abusando de você. Mas libere o seu coração. E para concluir, não querendo minimizar o impacto que Jesus quis ter com essa parábola, porque o impacto que ele quis ter foi de nos tirar da nossa zona de conforto. Então eu volto, irmão. Avalie a sua disposição para perdoar. A sua disposição para perdoar é um indicativo da sua salvação. E eu estou falando em disposição, por quê? Porque eu não quero trazer um peso de condenação contra uma pessoa que está tendo dificuldades para perdoar. Porque entenda, você ter disposição para perdoar não quer dizer que você consiga perdoar de imediato. Existem situações, existem coisas na vida que nós precisamos de tempo. E às vezes nós sabemos que precisamos perdoar, nós temos no nosso coração a intenção de perdoar, mas nós às vezes precisamos de tempo, precisamos de ajuda às vezes. Às vezes até mesmo ajuda profissional para que possamos elaborar o perdão. Então eu não quero que você, que está passando por isso, que sabe que tem que perdoar, que está tentando perdoar, que está passando por uma dificuldade, mas está lutando para isso, saia daqui de hoje achando, não, então eu não estou salvo, então eu estou indo para o inferno. Não, não é isso. Eu estou falando aqui de pessoas que nem mesmo se importam com isso, que não querem nem mesmo ouvir falar de perdão. Quando você fala, olha, você precisa perdoar seu pai, eu não vou perdoar ele nunca. Eu não tenho nada para perdoar aquele homem. Eu não tenho nada para perdoar naquela mulher. É isso que eu estou falando. Se você está na luta para perdoar, se você entende que tem uma dificuldade, se você está buscando ajuda, se você está buscando em oração, se o seu desejo genuíno é perdoar e você está nessa batalha, não se sinta acusado nessa noite. Mas saiba, se você tem alguém para perdoar, busque fazer isso o mais rápido possível. Lute. Se possível, faça isso hoje. Não deixe passar. Lembre-se do perdão que Deus nos concedeu. Volte aí, Mateus capítulo 5. Verso 23, palavras de Jesus ainda. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Perdoe e peça perdão. Não seja um daqueles que não reconhece os seus pecados. Peça perdão para os seus irmãos também. E mais uma vez eu digo, avalie o seu coração. Amém? Pai amado,
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos entender o tamanho da graça, o tamanho do perdão que nós recebemos, que nós possamos entender que o nosso pecado contra Ti é infinitamente maior. Nós somos ofensores infinitamente maiores do que qualquer pessoa que nos ofende. Nós somos os piores pecadores, cada um de nós. Então, ó Deus, que nós possamos perdoar. Enche o nosso coração, Senhor. Que Teu Espírito governe a nossa vida e nós possamos olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo e entender que nós somos pecadores. E que nós somos pecadores perdoados. E que o Senhor perdoou a ele, como me perdoou. Então eu não posso negar perdão. Porque seria algo absurdo, seria algo chocante, seria algo que causaria indignação a qualquer um, como causou a história do servo diante do rei. E qualquer que ouvisse a nossa história de não perdoar, não ia achar nenhuma injustiça se nós fôssemos lançados no inferno. Todos aqueles que ouviram a parábola de Jesus entenderam que a justiça foi feita. E nós não precisamos de justiça, Senhor, nós precisamos de graça. Porque se invocarmos justiça, estamos todos condenados. Então, ó Deus, muito obrigado por não nos dar o que merecemos. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação maravilhosa que o Senhor gratuitamente, graciosamente nos concedeu. De termos os nossos 10.000 talentos perdoados. E perdoados de uma vez por todas. Obrigado, Senhor. Que nós possamos corresponder perdoando os 100 denários dos irmãos. Porque nós recebemos de Ti um novo coração. E a evidência desse novo coração é que também nós vamos perdoar. Obrigado, meu Deus. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.